Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic de Ice a ter. Links na descrição do vídeo. Dois caras em uma nova dimensão. Capítulo 4. Tem certeza que foi inteligente deixar Naruto sozinho, Nia? Kuroka perguntou a Sasuke enquanto eles caminhavam pelas ruas estreitas de Kyoto, apreciando as vistas e vendo as dezenas de yokais diferentes. Sasuke zombou. Claro que é. Qual é a pior coisa que pode acontecer com ele? Pela minha experiência pessoal, as pessoas não podem evitar, mas gostam dele. Então, novamente, ele também é bastante imprevisível, então você pode desconsiderar minhas palavras anteriores. Kuroka parou no meio do passo enquanto olhava para as costas dele com um olhar inexpressivo. Eles são realmente amigos? Ela se questionou pelo que deveria ser a 100ª vez desde que os conhecera. Dando de ombros, ela tentou alcançá-lo antes que algo semelhante a uma explosão fosse ouvido e um leve estrondo da terra se seguisse. Nem Sasuke nem Kuroka precisavam se comunicar com o outro para saber a causa da explosão e, em vez disso, foram em direção a ela. Naruto engoliu seus nervos quando a viu. Ela parecia exatamente a mesma da última vez que ele a viu enquanto a observava frequentar o santuário em que estava. Ele observou enquanto ela congelou por um momento, as orelhas no topo de sua cabeça se contraindo quando suas caudas começaram a ficar eretas enquanto ela se levantava antes de se virar lentamente, aqueles orbes dourados semelhantes aos de Kuroka encontrando seu blues embora o dela segurasse dor e traição ao descansar em sua forma enquanto a de Kuroka brilhava com brincadeira. Ele estremeceu. Naruto. Ele estremeceu novamente, desta vez com a forma monótona que ela o chamou, observando suas mãos se fecharem em punhos enquanto ele se aproximava dele. É Iazaka, quero dizer Iazaka. Ele rapidamente se corrigiu quando pôde ver chamas azuis começando a piscar ao redor de suas caudas. Por que você está aqui? Ela perguntou friamente e direto ao ponto. Naruto franziu a testa quanto mais ele a observava. A partida dele realmente a afetou tanto? Continuando a caminhar em direção a ela, ele ignorou o poder que ela estava liberando enquanto mais chamas surgiam. O que você pensa que é? Suas palavras foram cortadas quando Naruto parou na frente dela antes de puxá-la em um abraço, sua aura quente e convidativa lavando sobre ela e destruindo completamente qualquer barreira que ela tinha colocado. Ele a sentiu endurecer em seus braços antes que seu corpo começasse a tremer quando ela começou a cheirar. Por quê? Ela perguntou entre soluços. Por que você me deixou assim? Você não me quer? Não sou bonito o suficiente? Ou é porque eu tenho uma filha? Ela perguntou a ele enquanto as lágrimas continuavam a cair enquanto ansiava desesperadamente por uma resposta. Naruto ficou em silêncio enquanto a segurava, movendo a mão para cima e para baixo em suas costas de uma maneira reconfortante antes de quebrar o abraço e mover uma mão até o rosto dela para enxugar algumas das lágrimas. Não é isso, Iazaka. Você é linda, arrisco dizer a mulher mais linda que já vi e qualquer um teria a sorte de ter seu carinho. Você ter uma filha não me incomoda em nada. Então por quê? Ela perguntou mais uma vez, mas mais alto. Você é a primeira pessoa por quem eu demonstro interesse desde o pai de Kuno, mas por que você me rejeita? Ela quase chorou de novo, mas lutou com a esperança de uma resposta. Kuroka vai entender. Ele raciocinou consigo mesmo enquanto segurava suas bochechas, fazendo-a olhar ansiosamente para ele antes de se inclinar e pressionar suavemente seus lábios nos dela, fazendo seus olhos se arregalarem antes de fecharem enquanto ela pressionava os lábios para trás enquanto uma faísca percorria seu corpo. Quando ele quebrou o beijo, ele a viu olhar para ele com uma expressão muito parecida com a que Kuroka mantinha e ele ainda não estava totalmente acostumado. A razão pela qual eu saí tão repentinamente foi porque ficar aqui colocaria você e Kuno em perigo. Ela parecia confusa, então ele elaborou. Sasuke e eu, o moreno com quem eu estava, não somos daqui e atraímos a atenção de seres muito poderosos. Ficar aqui traria atenção indesejada para você, sua filha e sua facção e eu não ia deixar isso acontecer. Eu sei que eu deveria pelo menos ter dito isso, mas não houve tempo suficiente. Quem? O fiz para um. Ele respondeu e os olhos de Iazaka se arregalaram com o nome que ele soltou, uma reação adequada, já que não é todo dia que se fala do que é considerado o ser mais forte que existe. Ela se interessou por Sasuke e eu e é inflexível sobre nós dois nos juntarmos a qualquer grupo que ela tenha.
Ela não aceitaria um não, e se ela descobrisse que temos algum tipo de relacionamento eu não deixaria passar por ela para ameaçar prejudicar você ou Kuno pela minha cooperação. Ele olhou para ela com um sorriso caloroso enquanto ele brincava com as orelhas em cima da cabeça. Talvez se acalmar, talvez possamos ver se pode dar certo? E Asako puxou em um abraço apertado. Eu adoraria isso. Mas, eu tenho uma pergunta para você. Vá em frente. Por que você cheira como Nekomata? Naruto empalideceu quando ela o segurou com mais força. Isso é porque eu estou atualmente em um relacionamento com uma. Ela é uma Nekoshou, não uma Nekomata, e eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. Ele levantou uma sobrancelha enquanto Yasaka estava estranhamente em silêncio. Yasaka. Seu aperto diminuiu, mas antes que ele pudesse perguntar o que está errado, ela o esmagou no chão, forte o suficiente para fazer uma cratera no chão sob eles enquanto ele estava deitado de costas enquanto gemia. Urg. Eu acho que merecia isso. Você fez. Yasaka disse a ele com um aceno de cabeça enquanto se sentia satisfeita por ter feito isso. Naruto Kuniya. Kuroka gritou para ele enquanto corria passando por Yasaka e se ajoelhava para ver se ele estava ferido. Estou bem, Kuroka, honesto. Sem mencionar que eu sofri muito pior e eu tinha isso vindo. Mesmo assim ele ainda pegou a mão estendida de Kuroka quando ela o puxou para seus pés. Então, estamos bem? Ele perguntou a Yasaka enquanto coçava sua bochecha. A megera assentiu. Nós somos. Agora, eu suponho que você veio aqui para outra coisa também. Yasaka olhou para eles antes de parar em Kuroka, que sorriu nervosamente para ela. Embora ela não tivesse mais nenhuma peça do mal dentro dela, ela ainda era rotulada como uma criminosa classificada pela SS pelo submundo. Embora saber que Naruto estava em boas relações com o líder yokai aliviou um pouco suas preocupações. Naruto notou sua namorada ficando tensa e colocou a mão em seu ombro enquanto sua aura a deixava à vontade enquanto ele dava uma risada estranha. Você tem algum lugar onde podemos conversar? Levantando uma sobrancelha com a pergunta, ela assentiu mesmo assim. Eu faço. Se você me seguir eu vou nos levar para onde podemos conversar em particular. Yasaka se virou e começou a andar. Naruto a olhou por alguns segundos antes de balançar a cabeça e segui-la, gesticulando para Sasuke e Kuroka seguirem. Yasaka os levou para a área mais pessoal do Palácio Yokai, onde ela morava com sua filha. Ainda era um pouco familiar para Naruto, pois ela o trouxe aqui meses atrás, onde ele se tornou oficialmente um homem. Os quatro estavam atualmente na sala de estar, Yasaka tendo se sentado em uma das cadeiras enquanto Naruto se acomodava no sofá. É claro que Kuroka se jogou no colo dele e ele jurou que viu uma leve contração do olho direito de Yasaka que ela escondeu com um sorriso. Então, ela começou enquanto cruzava uma perna sobre a outra. Você veio aqui na esperança de entrar em contato com um deus? Sim. Ouvimos que você seria a nossa chance mais provável de entrar em contato com eles devido aos seus laços com o panteão shintoísta. Yasaka estreitou os olhos para ele. E quem te disse isso? Até onde ela sabia, apenas alguns poucos sabiam, principalmente os superiores de outras facções e deuses de outros panteões. Você sabe, alguém. Ele deu uma risada estranha enquanto desviava o olhar. HMPH. Yasaka bufou em aborrecimento, mas não se intrometeu mais nisso. Embora seja verdade que eu tenha contato com o panteão shintoísta, geralmente são eles que vêm me visitar. Eu tenho pouco a dizer sobre quando isso acontece. Se eles quiserem que apareçam, eu realmente não tenho meios de contatá-los eu mesmo. Ele franziu a testa, Sasuke o fez também. Isso é uma pena. Seguiu-se um momento de silêncio que foi quebrado por ele com uma pergunta constrangedora. Diga. Você se importaria se passarmos a noite aqui? Naruto soltou um suspiro de conteúdo enquanto ele estava deitado dentro de uma banheira. Seu corpo, com exceção da cabeça e dos ombros, estava completamente submerso na água quente. Yasaka tinha graciosamente oferecido a eles um quarto. Bem, não exatamente como ele teve que praticamente implorar a ela, mas mesmo assim, ela permitiu que eles ficassem aqui por uma única noite ou alguns dias. Isso cabia a eles decidir. E, por sua vez, ela pediu que cuidassem de Kunou durante o dia, o que eles gentilmente aceitaram. Ele estava despreparado quando um par de braços pálidos e esguios envolveram seu pescoço por trás, seguido por um par de montículos carnudos cercando cada lado de sua cabeça.
Naruto deixou sua cabeça descansar para trás enquanto ele trazia uma de suas mãos até as que descansavam em seu peito e entrelaçava seus dedos. Você deseja se juntar a mim, Kuroka? Ele falou depois de um momento. Ele não recebeu resposta, pelo menos verbalmente, pois o som de roupas batendo no chão atingiu seus ouvidos e os braços ao redor de seu pescoço recuaram. Do canto do olho, ele observou quando Kuroka se aproximou até ela ficar ao lado da banheira, seus olhos trilhando sobre sua forma nua enquanto Kuroka apenas lhe lançava um sorriso sensual ao notar seu olhar. Eu realmente Nia, levantando uma de suas pernas, e dando a Naruto uma boa visão de seus lábios inferiores barbeados, ela entrou. Um ruído retumbante escapando de sua garganta ao sentir a água quente tocando sua pele. Naaya. Ela soltou um ronronar de contentamento quando se afundou completamente, deitada entre as pernas dele, as costas apoiadas no peito dele. A água quente parou logo acima de seu busto e permitiu que sua cabeça se inclinasse para trás. Eles se sentaram assim por alguns minutos, ambos apreciando a presença um do outro enquanto Naruto fazia questão de manter a temperatura da água usando o chakra de Matatabi com um pouco de carícias e tateamentos. Eventualmente, porém, ele suspirou quando pegou o frasco de shampoo próximo e deixou um pouco cair em sua mão, esfregando-os antes de colocá-los na cabeça de Kuroka. Seus dedos vasculhando suas longas madeixas negras, massageando seu couro cabeludo. Apesar de suas tentativas, Kuroka não pôde deixar de ronronar ao seu toque. Sem aviso, Kuroka se virou. Sua respiração engatou quando suas pernas descansaram sobre as dele, suas virilhas se tocando. Kuroka. Ele assobiou com os olhos apertados enquanto ela sorria timidamente. Qual o problema, Nia? Kuroka perguntou timidamente, fingindo não notar o que o estava incomodando. Em vez disso, ela retribuiu o favor enquanto passava as mãos cobertas de shampoo por seus cabelos loiros, maravilhando-se com o quão macio seu cabelo era, apesar de sua aparência espetada. Quando ela começou a lavar o shampoo, Naruto não pôde deixar de ficar animado para o que vem a seguir, especialmente porque ela estava provocando ele esfregando seus lábios inferiores contra seu comprimento o tempo todo. A parte do sabão, sim. Ele aplaudiu interiormente, pois era sua parte favorita, já que ela costumava usar o peito. Droga! Essa garota o transformou em um pervertido completo. Kurama resmungou de dentro do selo quando ele foi capaz de ver o que ele estava experimentando no momento. Relaxe Kurama, comentou Matatabi de seu lugar ao lado dele. O pequeno Naruto finalmente cresceu e experimentou o prazer da carne. Suas duas caudas flamejantes acenaram atrás dela em antecipação. Realmente não posso culpá-lo, eu aprovo sua escolha em um companheiro. Uma gatinha igual a mim. Ela derramou uma lágrima. TCH, felina maluca, ela nem é da mesma espécie. Ele murmurou antes de desviar o olhar enquanto Matatabi parecia encará-lo. Depois do que pareceu uma eternidade, ela parou de examiná-lo para ver o que estava acontecendo com o anfitrião. Pequenos gemidos e gemidos escaparam de sua boca enquanto ela deixava as mãos dele vagarem por seu corpo imperturbável. Ele segurou seu seio coberto de sabão, ou o que quer que conseguisse caber em suas palmas, pelo menos. Ela gritou quando ele beliscou seus mamilos e divertidamente olhou para ele enquanto ele apenas sorriu. Quer se secar e continuar no quarto? Ele sussurrou em seus ouvidos que se contraíram com seu hálito quente. Sim, Mia. Ela queria muito. Essas, preliminares, se é que você pode chamar, isso a deixou toda excitada e incomodada e só havia uma maneira de se livrar disso. Naruto lhe deu um sorriso e a beijou antes de sair enquanto a carregava. Mais uma vez, usando o chakra da natureza do fogo para secar a si mesmo e Kuroka antes de ir para o quarto que era anexado ao quarto que eles receberam como uma noite de prazer os esperava. Na manhã seguinte, um Kuroka satisfeito podia ser visto, cantarolando uma melodia suave enquanto todos tomavam café da manhã juntos, com exceção da filha de Yasaka, Kunou. Falando nisso, a mulher em questão estava lançando olhares na direção dele e de Kuroka de vez em quando, pois sabia o que aconteceu entre os dois na noite passada. Ei Yasaka, onde está Kunou? Na verdade, eu imaginei que ela estaria aqui também. Ela o olhou por um momento antes de responder. Ela está dormindo no momento. Ela teve problemas ontem à noite como certo, ruídos a mantiveram acordada. A megera enviou-ao para um olhar seco que pelo menos teve a decência de corar. Ele riu sem jeito quando Kuroka aparentemente a ignorou. Acho que ele deveria ter colocado um selo silenciador ou algo assim. Não foi culpa dele, na verdade. Kuroka estava muito carente ao escolher entre elaborar um selo ou ir até ele com um nekoshou quente. A escolha foi clara. Qual é o nosso próximo passo?
já que a razão pela qual viemos aqui em primeiro lugar acabou sendo inútil. Eu não sei. Naruto respondeu Sasuke. Acho que poderíamos nos divertir aqui, pois não tenho interesse em ir para a escola e duvido que você também tenha. Verdade. O adolescente de cabelos negros assentiu. Entendo. E Asaka respondeu, escondendo sua excitação depois de ouvir isso. Ela não queria que eles, principalmente Naruto, fossem embora tão cedo, mas ela também entendeu que não poderia detê-lo. Ainda assim, Asaka esperava que ela pudesse ter algum tempo sozinha com o loiro durante sua estada se ela pudesse de alguma forma afastar Kuroka dele. Então, você tem planos para hoje? Naruto balançou a cabeça antes de olhar para Kuroka, que também balançou a cabeça. Bom, pensou Asaka. Então você não terá nenhum problema cuidando de Kunou, certo? Claro que não. Eu também não importo, pois a pequena raposa é muito fofa para seu próprio bem. Mas ela vai ficar bem com isso. Asaka acenou com a mão. Não se preocupe com isso. Vou ter uma conversinha com ela antes de sair para esclarecer algumas coisas com ela. Observar Kunou pular todo animado deixou Naruto muito curioso sobre o que Asaka havia dito a ela enquanto se levantava e caminhava até a pequena Kyuubi, que notou isso e ficou mais estacionária enquanto seus olhos dourados brilhantes olhavam para ele. Acho que sua mãe disse que eu cuidaria de você enquanto ela estivesse fora. Um aceno muito animado veio da jovem. Sim. Ok. Então você tem alguma coisa que você quer fazer? Eu quero explorar Kyoto. Mamãe não me deixa ir sozinha e nunca tem tempo de ir comigo. Suas orelhas caíram e suas caudas também. Naruto não gostou de vê-la chateada enquanto a levantava em seus braços, fazendo-a vibrar enquanto a colocava em seus ombros. Agora, nada disso Kunou-chan. Sua mãe é uma mulher muito ocupada com muitos deveres a cumprir. Eu posso dizer que ela realmente se importa com você, muito, e tenta o seu melhor. Desculpe, ela murmurou. Naruto deu uma risada suave. Está bem. Apenas saiba que nem tudo é tão simples quanto parece, ok? Apesar de não vê-la, Naruto podia sentir seu aceno devido à ligeira mudança de seu peso. Ok. Bom. Que tal você apontar para onde quer ir e eu seguirei? Naruto disse, sabendo quanto ela queria ver Kyoto. Pelo canto do olho direito, ele a viu apontar para frente e assim começou a jornada. Alguns olhares estranhos foram enviados, seja daqueles reconhecendo a garota em seus ombros como filha de Asaka e questionando o que ele estava fazendo com ela, ou de transeuntes aleatórios. Naruto não deixou isso incomodá-lo e nem Kunou parecia que ela estava animada como sempre. Era uma pena que Kuroka não estivesse aqui, pois a gata decidiu conferir as fontes termais sobre as quais ela tinha ouvido falar tanto. Oh bem, não que ele não pudesse se divertir com a pequena raposinha em seus ombros sozinho. Ok. Tinha sido que, algumas horas até agora, e ele e Kunou estavam explorando o lado oposto de Kyoto. Ainda foi um choque quando ele viu humanos interagirem com yokai disfarçados sem nenhuma ideia. Ele se perguntou, porém, eles agiriam de forma diferente se pudessem ver suas características animais? Quando ele era mais jovem, ele era considerado um demônio pela população de Konoha e essas pessoas deveriam saber melhor. Embora parte disso tenha sido descartado devido às marcas de bigode que ele tinha em suas bochechas, algo que nenhum outro Jinchuriki antes dele mantinha. Mas ver esses humanos interagindo com ele sem qualquer preconceito causou uma leve pontada dentro dele que ele suprimiu. Ele já havia aceitado que o terceiro Hokage era um homem astuto que não teve problemas em manipular uma criança pequena para se tornar o Hokage de uma vila que despreza sua existência até mais de uma década depois. Algo para o bem da vila ou algo assim. Pá, essas eram apenas desculpas escassas, pois não havia uma razão sólida para seu tratamento. Outras aldeias fariam guerra contra Konoha uma vez que as notícias chegassem a eles. Eles não tinham Jinchuriki, era uma desculpa de merda também. Especialmente porque eles sabiam que sua mãe, Kushina, e o Jinchuriki anterior haviam morrido. Afinal, um Jinchuriki morre uma vez que seu biju é extraído. Então por que eles não travaram uma guerra em Konoha logo após a notícia de que a Kyuubi atacou Konoha? Até mesmo seu pai, o Yondan Hokage, havia perecido, que foi uma das principais razões pelas quais as outras aldeias pararam com seus modos belicistas. Ele balançou a cabeça para limpar sua mente desses pensamentos, notando que seu humor estava afetando Kunou enquanto ela apertava o aperto que tinha em seu cabelo enquanto ele fazia uma pausa e fazia o seu melhor para olhar para ela. Que tal voltarmos para o palácio? Vou até pegar um sorvete para você no caminho.
Seus orbes dourados brilharam com o pensamento. Ah! Eu quero sorvete! Ela disse a ele animadamente, embora um pouco triste por eles já estarem voltando. Hoje tinha sido um dos mais divertidos que ela teve em sua vida e ela não queria que acabasse. Quando Yasaka voltou para casa no final da noite, a visão de sua filha dormindo no abraço protetor de Naruto foi o suficiente para derreter seu coração. Ela se absteve de fazer barulho, pois ambos estavam dormindo, roncando suavemente. Isso não a impediu de olhar para os dois com adoração enquanto se imaginava deitada ali também. Isso realmente trouxe uma ideia quando ela silenciosamente caminhou até eles e se sentou suavemente ao lado dele. Yasaka se mexeu um pouco enquanto cuidadosamente deixava seu corpo descansar contra o de Naruto. Um ronronar satisfeito deixando sua garganta enquanto ele estava muito quente antes dela envolver um único braço em volta de sua filha e fechar os olhos brevemente. Foi só um pouco. Honesto. Apenas alguns minutos. Nada mais. E antes que ela percebesse, seus olhos se fecharam e ela se juntou aos dois na terra dos sonhos. O que é isso, NYA? O grito alto de Kuroka não apenas despertou Yasaka, que percebeu que havia adormecido ao lado dele, mas também acordou sua filha e seu segundo loiro favorito. Naruto piscou para afastar a neblina enquanto estalava os lábios algumas vezes, distinguindo o tênue contorno de sua namorada que estava ali, mão em seu quadril e enviando-lhe um olhar perigoso. Kuroka, por que você está gritando? Ele bocejou enquanto preguiçosamente passava os dedos pelos cabelos macios de Kunou enquanto a jovem voltava a enterrar o rosto em seu peito, pois não gostava das luzes brilhantes. Ouvindo sua pergunta, o Nekoshou gaguejou. Por causa disso. Ela apontou para o lado dele, fazendo-o virar a cabeça apenas para olhar estupidamente para o rosto surpreso de Yasaka enquanto ela olhava de volta para ele. Yasaka? Quando você chegou aqui? Na verdade, quão tarde é? Ele disparou pergunta após pergunta enquanto tentava se levantar, mas Kunou não o deixou. Kunou-chan? Você se importa de me deixar subir, raposinha? Quando ela não pareceu se mexer, Yasaka tentou ajudar tirando-a de seu peito. Com um pouco de trabalho em equipe, eles conseguiram fazê-la soltar o aperto dele enquanto a loira mais velha aproveitava a oportunidade para movê-la para seu próprio colo. Agora livre, ele ficou de pé, soltando uma longa exalação de alívio ao ouvir alguns de seus ossos estalando antes de fazer seu caminho até Kuroka, onde ele se inclinou para um beijo apenas para piscar quando ela moveu a cabeça para fora do caminho. Tudo bem então, ele murmurou com um encolher de ombros, escondendo a ligeira dor enquanto se voltava para Yasaka, a boca aberta para fazer uma pergunta antes que ela o vencesse com um soco. Espero que cuidar de Kunou não tenha sido um aborrecimento. Claro que não! Naruto disse a ela enquanto balançava a cabeça. Foi bastante divertido, na verdade. Ela me levou a lugares que eu nem sabia que existiam. Ela foi bem comportada o tempo todo também e não se importaria de fazer isso de novo para ser honesto. Yasaka soltou um suspiro suave enquanto sorria e bagunçou o cabelo de sua filha. Fico feliz em ouvir isso, ela olhou para Kunou. E você, querida? Você se divertiu também. A maneira enérgica que ela sentiu fez a megera mais velha rir. Eu fiz, mamãe, nós fomos em todos os lugares. Isso é bom. Ela disse enquanto isso diminuía a culpa que ela sentia por deixar sua filha sob os cuidados de outra pessoa. Dependendo de quanto tempo ele vai ficar aqui, se ele quiser você pode passar mais tempo com ele. Sério? A cabeça de Kunou virou para sua mãe que assentiu. Sim, mas só se você for se limpar, pois foi um longo dia. Se você fizer isso eu farei seu jantar favorito. Ok. Kunou pulou de seu colo antes de correr para seu quarto e banheiro adjacente. Deixando escapar uma risada suave depois de ver sua filha correr para fora da sala, ela também se levantou enquanto enviava a seus dois convidados um sorriso carinhoso. Vou preparar o jantar. Vejo vocês dois em breve. Uma vez que Yasaka saiu, Naruto virou-se para sua namorada Nekoshou apenas para empalidecer com o olhar que ela lhe enviou e o comando não dito enquanto ele corria de volta para o sofá. Ele fez uma oração silenciosa, pois sabia que estava em apuros.